Ministra, Sra. Secretária de Estado. Senhora Ministra, recorda-se com certeza da última vez que esteve aqui no plenário numa discussão em que se discutiu as pequenas alterações que o Governo introduziu na lei, no mapa judiciário, em que houve aqui algum frisson no que diz respeito ao decreto regulamentar, uma vez que existiam grupos parlamentares que o tinham na sua posse, os que apoiam o Governo, e existiam grupos parlamentares que não tinham, os que não apoiam o Governo. A Sra. Ministra pediu desculpa por esse facto e disse que apresentaria logo que possível o decreto regulamentar aos grupos parlamentares que ainda não o tinham. Sra. Ministra, eu pergunto porque é que não o fez, uma vez que ainda não nos chegou nada sobre isso. Sra. Ministra, uma preocupação que eu tenho a certeza que é de ambos. Eu acho que temos esta preocupação em comum e não estou a revelar nenhum segredo, e que tem a ver com a credibilidade do sistema de justiça em Portugal. E para isso eu tenho que referir, e não podemos esconder, os dados resultantes de um estudo feito pela DECO, Associação de Consumidores DECO. E hoje as notícias que saíram acerca da corrupção por um estudo feito por uma ONG. Relativamente ao primeiro e à percepção que os portugueses têm da justiça, a Sra. Ministra sabe e viu com certeza que a confiança na justiça está a níveis muito baixos para 69% dos portugueses. A independência judicial é motivo de desconfiança para 77% dos portugueses. E todos os cidadãos, se todos os cidadãos são iguais perante a lei, esta asserção é vista também com desconfiança por 71% dos portugueses. Sra. Ministra, silenciar estes dados é o mesmo que termos um Estado de Direito que não protege os seus cidadãos e uma democracia que parece que nega justiça ao seu povo. Por isso, temos que enfrentar este problema de frente. No que diz respeito à corrupção, Sra. Ministra, o que nós temos é mais de 80% dos portugueses acham que o Estado é alvo de influência dos grandes poderes económicos. As três preocupações dos portugueses, as maiores, e por ordem crescente, é a economia e o desemprego, a saúde e a corrupção. Sra. Ministra, 30% dos portugueses acredita que existe corrupção generalizada na Presidência, no Executivo ou Governo e no Parlamento. Sra. Ministra, estes são os dados preocupantes relativamente ao sistema de Justiça Nacional. E o que é que a Sra. Ministra fez? No aniversário da UGT, refugiou-se, permita-me a expressão, dizendo que isto não corresponde à verdade, porque a lei diz o contrário e os portugueses têm um profundo desconhecimento do sistema de justiça. Senhora Ministra, por favor, encare estes problemas de frente e perguntar-lhe se é, por exemplo, diminuindo o orçamento do Ministério Público que acha que estes problemas são enfrentados. Porque o orçamento do Ministério Público é reduzido em 4%. A determinada altura, nos mapas anexos, é dito que será reforçado durante a sua execução por verbas dos registros e notariado. Sra. Ministra, o Ministério Público tem uma dignidade que não se compadece com financiamentos vindos de outros órgãos de Estado. E sei que a Sra. Ministra tem essa opinião. Mas, por favor, explique-me porquê esta redução no orçamento do Ministério Público. É enfrentando estes casos, Sra. Ministra, que relativamente à criação da Unidade Nacional de Investigação da Criminalidade Informática, que é da maior importância no combate ao crime e na investigação criminal e é transversal a todos os crimes, seja terrorismo, seja a criminalidade organizada ou seja a criminalidade económica, designadamente a corrupção. Sra. Ministra, este departamento, criado há longos meses, ainda não tem diretor e, em termos efetivos, tem metade daquilo que devia ter. E por isso eu peço à Sra. Ministra para me explicar. Ainda, relativamente à Polícia Judiciária, estava previsto para a abertura, no ano 2016, um concurso
para 100 inspectores. Não lhe estou a falar do concurso para 120 aberto pelo governo anterior e que está a decorrer. Estou-lhe a falar, Sr. Ministro, do concurso que anunciou para 100 inspectores. Estamos no final de 2016, ainda não abriu. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se é com estas medidas que pretende enfrentar o grave problema de percepção que os portugueses têm relativamente ao sistema de justiça. Questões tecnológicas, de tecnologia de justiça. Meia dúzia de perguntas muito concretas, uma vez que ouvimos falar muito de tecnologia e temos muitas dúvidas porque ainda não vimos nada concretizado. A primeira, qual a razão de persistirem duas aplicações de gestão em processos judiciais, o CITAF e o Sítios, quando as ações que os intervenientes executam é a mesma? Qual a razão dos tribunais superiores ainda não tramitarem os seus processos de forma eletrónica? Apesar do financiamento pelo SAMA-CREN, por que razão não existe ainda um portal de justiça? Há um consenso no sentido de substituir os sítios por um sistema de informação único, comum a todos os tribunais, o que já constava nos planos de ação de 2004 e de 2011. Qual o ponto da situação? Se estabilizada a segurança dos sítios, existe algum plano de recuperação de desastres? Ponto da situação relativamente à certidão eletrónica, que é da maior importância para os tribunais de comércio e para as execuções, área da maior sensibilidade nos tribunais portugueses. Sra. Ministra, sistema prisional. Recentemente o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais manifestou publicamente a sua profunda preocupação no que diz respeito ao estado deplorável em que o sistema prisional está. Ao estado que leva, como foi anunciado no jornal ontem, a que muitos reclusos durmam em instalações sanitárias, em refeitórios e principalmente em que não há dinheiro para pagar aos fornecedores as despesas designadamente de alimentação. A Sra. Ministra veio dizer que esse problema se resolvia. Sra. Ministra, estamos no fim de 2016. As dívidas amontoam-se em milhões de euros. Já agora eu perguntava à Sra. Ministra, para 2016, o que é que pretende fazer? E se acha que, apesar de ter havido um pequeno acréscimo, se ele é suficiente para o 2017 resolver e viabilizar os problemas do sistema prisional. Uma última pergunta que tem a ver com os drones. Sra. Ministra, este é um problema que também tem que ser encarado no sistema prisional. Os drones existem e estão a funcionar como espiões do sistema prisional. Sra. Ministra, há vontade de legislar nesta matéria? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.